O meu nome é Jefferson Wesley Silveira da Costa e eu estou aqui para apresentar meu podcast que fará parte do meu portfólio do curso de Letras Módulo C Fase 2 de 2020 da Faculdade Uninter. O meu RU é 2608912 e o meu polo é o PAP Itarema. O tema do podcast é Dinorá Tomás Ramos, Vida e Poesia, onde vou falar um pouco da vida de Dinorá Tomás Ramos, uma poetisa, política, educadora que viveu mais precisamente nas cidades de Sobral, Acaraú e também Santana do Acaraú, sua cidade natal. Eu vou abordar um pouco da importância do papel das mulheres na história e no cotidiano. As mulheres sempre tiveram um papel relevante na história da humanidade, apesar de, em algumas épocas e culturas, a sua existência ter sido de forma preconceituosa vista como alguém sem muito valor na sociedade, vista apenas como servas dos lares e alguém que daria filhos aos homens e lhes deixaria uma herança de família. A personagem escolhida para este portfólio é a poetisa Dinorá Tomás Ramos, em memória, que foi uma mulher que figurou em vários cenários de atuação, na política, na educação, na poesia, na religião, nos serviços humanitários, etc. Nasceu em Santana do Acaraú em 8 de outubro de 1906, filha do tabelião Francisco Tomás Lourenço e Dona Marieta Farias. Aprendeu as primeiras letras com seu pai, que era poeta, e o restante de sua educação acompanhada pelo tio, Padre Antônio Tomás, príncipe dos poetas cearenses. Com o tio, aprendeu a ler e a escrever em 3 idiomas e desenvolveu o gosto pela poesia e pela música, chegando a tocar violino e bandolim. Na poesia fez 2 livros, um dos quais em homenagem ao tio, intitulado Padre Antônio Tomás, príncipe dos poetas, e o outro chamado Anel de Giges. Como mãe de família, casada com o farmacêutico guaramiranguense Dr. João Ribeiro Ramos, teve 10 filhos, hoje formados em diversas áreas. Destaque para a filha professora Tereza Maria Ramos Fonteles, que ocupa a cadeira de número 27 na Academia Sobralense de Estudos e Letras, outrora ocupada pela mãe de Dinorá. Irei citar alguns lugares em memória de Dinorá Tomás Ramos. Em sua memória existe ainda hoje uma escola com o nome Dinorá Tomás Ramos, localizada em Sobral, no Ceará, cidade onde residiu por muitos anos. Também em Sobral, em sua homenagem, existe uma rua localizada no bairro do Junco, chamada Poetisa Dinorá Tomás Ramos. E também na mesma cidade, o 3º piso da Câmara dos Vereadores recebe o seu nome. Eu vou falar um pouco de como a memória desta mulher pode ser registrada e preservada. Além da sua contribuição como educadora, tendo feito parte de várias escolas, dentre as quais a Escola de Santana, o Ginásio São José, a Escola Estadual Dom José Tupinambá da Frota, a poetisa Dinorá, como já citado anteriormente, também destacou-se na política, sendo a primeira vereadora eleita no estado do Ceará, onde passou pela Câmara Municipal de Acaraú, cidade onde residiu vários anos, e também pela Câmara Municipal de Sobral. Devido ao destaque na política e do reconhecimento na cultura local e história das cidades, anualmente em Sobral, a Câmara Municipal concede o diploma Mulher Admirável Dinorá Tomás Ramos a mulheres que se destacam cuidando da comunidade. Em Acaraú, em 2005, a Câmara Municipal instituiu a comenda Poetisa Dinorá Tomás Ramos. A honraria é concedida a mulheres que têm um trabalho relevante na cidade. Com estes reconhecimentos, a memória da poetisa, política, educadora, mãe, sobrinha, mestra, mulher de família e etc., vai sendo conservada na história. Finalização do podcast. Com esta história marcante de uma mulher que fez história em pelo menos 3 cidades do Ceará, que mesmo depois de se tornar avó já na 3ª idade, se formou em Direito, além de ter sido poetisa e ter tido uma vida dedicada a versos que muitas vezes fazia em pedaços de papel, que por não ter muito cuidado acabava perdendo, encerro meu podcast com a sensação de que Dinorá Tomás Ramos, em memória, ainda hoje faz parte de uma história e cultura pulsante do nosso interior cearense, de pessoas simples, que têm uma vida humilde, mas que luta pelos seus ideais e leva a vida em forma de poesia.